conversar e debater sobre esse tema tão importante, tão caro para quem trabalha na educação com juventude nesse momento. Essa roda de conversa vai estar sendo gravada para que posteriormente ela possa ser postada e fique permanente no nosso canal do YouTube. Então, quem não conseguir acessar agora, se vocês quiserem depois encaminhar para outras pessoas e grupos, né, vai estar disponível lá. Para registrar a presença de vocês nessa atividade, é necessário clicar no link que vai estar disponível aqui no chat, que vai direcionar vocês para um pequeno formulário. E lá vocês vão colocar um código e o CPF de vocês. O código vai estar disponível aqui no chat, né? E aí, no meio da apresentação, eu lembro a vocês sobre isso e ao final também. Esse registro de presença é o que vai garantir a certificação. Vocês receberem um certificado de participação nessa atividade, certo? Então, não esqueçam de fazer isso. Vocês podem registrar até 30 minutos após o encerramento aqui da sala. Ainda vai estar válido. Então, quem não quiser interromper aqui a participação para fazer isso, sabe que pode fazer até 30 minutos depois, tá certo? Então, vou começar, né, me apresentando. Eu sou a Andrea, sou psicóloga do IFBA. Atualmente, eu atuo no campus Feira de Santana e nessa Instituto Federal tive a oportunidade de conhecer Eide, com quem trabalhei durante alguns anos no campus Santo Amaro, e lá compartilhamos muitos momentos, né, de crescimento, descobertas, muito aprendizado. Então, é uma honra para mim hoje poder convidá-la, né, para aprendermos um pouco mais. Tenho muito orgulho, assim, de acompanhar essa trajetória e chamar de amiga, né? E hoje Eide é mestre e doutora em serviço social e, para além da formação acadêmica, é uma mulher negra que milita, né, por uma educação de qualidade em todo o seu fazer, trabalha com cuidado e assistência dentro da educação. Então, vai ser muito importante ouvir um pouco da experiência prática, né, e também acadêmica que ela traz e vai compartilhar aqui com a gente. E Eide me apresentou a Cristiane, né, com quem ela trabalha no Instituto Cultural Steve Biko. Cristiane Furtado é minha colega de profissão, eu estou tendo o prazer de conhecê-la agora também, junto com vocês, e é especialista em direitos humanos e também atua como psicóloga clínica. Então, vai ser uma riqueza, né, esse diálogo. Cada uma vai ter 30 minutos de fala, a gente vai começar com a fala de Eide, logo após a fala de Cris, e nos últimos 30 minutos, fiquem à vontade para interagir, fazer perguntas. E desde já, quem quiser pode ir escrevendo as perguntas no chat. E assim que as duas falas forem encerradas, a gente administra como vão ser feitas as perguntas e o diálogo, tá bom? Mantenham os microfones fechados, para que a gente ouça bem as palestrantes. E uma boa roda de conversa, bate-papo para todos. Obrigada, Dea. Eu quero agradecer primeiro o convite, Andrea. Ela, como ela bem disse, né? Essa é uma discussão muito importante para mim, tanto pessoalmente, por ser uma mulher negra em Salvador, né, Nordeste brasileiro, América Latina. Então, isso traz várias identidades sociais que me formam, me constituem. Por ser também uma assistente social, né, profissional da educação, que atua tanto no IFBA quanto no Instituto Cultural Steve Biko. Então, isso me força mesmo, isso é uma obrigação da minha área profissional, entender um pouco sobre as desigualdades raciais para conseguir intervir. E também na academia, né? Andrea disse que eu sou doutora, mas eu sou quase, gente. Eu estou tentando ainda. Eu venho fazendo algumas pesquisas, né, na área e estou agora no doutorado pesquisando as experiências das jovens negras no IFBA, né, no IFBA e em uma cidade da periferia de Lisboa. Então, pesquiso como é ser uma mulher negra nos cursos profissionais do IFBA, nos cursos do integrado especificamente, no ensino médio. Então, para mim, como pessoa, como profissional, como acadêmica,
é importantíssimo mesmo essa discussão. Então, agradeço por ela valorizar tudo isso, né? Para além da nossa amizade, valorizar o que eu venho desenvolvendo e fazer o convite. E agradecer a Cris também por ter aceitado, por extensão, o convite que fiz para dividir comigo essa roda de conversa. É uma pessoa que eu tenho aprendido muito também. Tenho sentido, porque esse ano é que a gente ia realmente conviver, né, presencialmente, assim, de carne e osso, ao vivo e a cores, no Instituto Cultural Steve Biko, e infelizmente a pandemia, né, Cris, nos trouxe a trabalhos remotos que não tem nada de novo, de normal nesse novo, né? Eu gosto de começar dizendo isso, porque está tudo muito difícil, não está fácil para ninguém. Piorou para quem tem condições materiais mais complicadas ainda de acessar uma roda de conversa como essa e de conseguir estudar, né? Mas e é importante eu demarcar que não é nada de normal, porque já são mais de 130 mil mortes. Eu coloquei aqui alguns dados que a gente precisa sempre se indignar. 10 milhões de pessoas aproximadamente no Brasil estão passando fome. A fome aumentou no nosso país no período de pandemia. Somos mais de 55 milhões na pobreza. 38 milhões de pessoas no Brasil vivem do trabalho informal. Então, isso é um dado também alarmante, né? Porque isso quer dizer que essas pessoas estão sem o ganha-pão direto ali. Isso impacta diretamente em vários aspectos da saúde física, mental e etc. 25 milhões de desempregados. Então, assim, o colapso que a gente fala tanto, que o sistema de saúde entrou em colapso, cadê os dados da UTI, cadê os números das possibilidades de cuidar nos hospitais, no serviço público de saúde? Eles são gravíssimos e merecem nossa atenção. Mas eu trago isso de início para dizer que há um colapso em todas as áreas, em todas as políticas sociais, inclusive na educação, né, como a gente vai ver aqui. E como o Brasil, país tão negro, né, a maior parte da nossa população, cerca de 55% hoje, se autodeclara preto e pardo. Né? Então, a gente tem uma população negra. Aqui na Bahia, a gente tem esse número muito maior. Em Salvador, de onde eu falo, mais de 80% autodeclarado. Então, isso não é pouca coisa. A gente não tem como falar desses dados de desigualdades sociais e do colapso nas políticas sociais no Brasil sem falar de como isso se articula com o racismo e de como esses efeitos vão chegar. Então, o nosso interesse aqui na roda, né, Cris, é trazer um pouco desses efeitos. Eu vou focar um pouco aqui na educação e Cris depois na saúde, mas para começar, por exemplo, as mulheres, né? As mulheres estão sofrendo muito mais violências por estarem em casa, na situação doméstica. A política de assistência social está tendo que dar conta dessas pessoas, dessas milhões de pessoas na informalidade, né? No completo risco social de alimentação, de habitação, de diversos aspectos importantes da vida. E quando a gente chega na educação, a gente vai ter questões muito graves. Eu separei aqui meio que partes objetivas e subjetivas só do ponto de vista didático mesmo, para poder a gente ver essas expressões, mas na pandemia isso se agrave muito, né? Aí é o exemplo do nosso ADIENEM, uma campanha que os estudantes do Instituto Federal endossaram bastante e no Brasil inteiro, porque a gente vai sentir fortemente o impacto de quem é que pode estar nesse espaço aqui. Quem é que vai ter acesso, condições mínimas, né, que a gente reclama tanto, inclusive nós que minimamente temos um celular, um notebook, um acesso, sempre dá errado, a gente começou aqui a fala picotando, ou seja, diversos, né, desafios, dificuldades. Imagine esses números, milhões de pessoas aqui que se multiplicam em tantas famílias brasileiras. Então, há um colapso em todas as áreas. E como é que o racismo vai intensificar isso nesse contexto? Eu coloquei algumas imagens no slide, queria pedir a Paulo para compartilhar. Por favor, Paulo. Ah, ótimo. Pode passar para o segundo slide, Paulo. Viu, Paulo? Pode passar para o segundo slide. Isso.
Eu trouxe essa imagem porque, para a gente começar a falar de racismo, quanto mais a gente estuda, a gente começa a perceber diversas concepções. Sim, o racismo começa aqui na chegada dos portugueses, em 1500. Onde é que ele tem temporalidade? Ele é só uma ideologia do sistema capitalista para poder reforçar quem é que vai ficar nesses piores indicadores que eu mencionei? Ele sempre foi um processo de escravidão lá na África, na história da humanidade. Onde é que ele se encontra? Então, quando a gente começa a falar de racismo, e o tema da roda de conversa está bem no plural, é porque a gente já precisa de cara entender que há diversas concepções desses racismos. Então, a partir das perspectivas teóricas e políticas, a gente vai ter, sim, algumas posições e algumas temporalidades para conceber o que é o racismo. Mas, para a nossa realidade, de fato, é importante fazer essa temporalidade aí, essa demarcação, e eu gosto muito dessa imagem, porque ela nos mostra o quanto a nossa história está impregnada muito mais desse período da escravidão negra, da escravidão moderna, que tem ali no seu processo de tráfico negreiro, de trazer pessoas africanas, do continente africano para as Américas, como uma demarcação central para a gente entender a nossa realidade. Então, assim, a gente vai ter aí algumas concepções que começam na teologia, por exemplo, e aí eu trago alguns textos, esses textos que me embasaram são do professor Cabeleiro Nanga. Ele vai explicar, primeiro a teologia explicou lá com a maldição de Cã, que as pessoas de fenótipo, de melanina acentuada, desses traços negroides, é que estavam condenados a terem essa subvalorização humana, né? A não serem dignos de se considerar humanos. Então, eles podiam ser escravizados, né? Justificou essa hierarquia. Depois, com o iluminismo, a gente vai ter outras concepções e justificativas que a gente vai trazer da zootecnia, da botânica, do mesmo jeito que a gente classifica o mundo animal vegetal, a gente vai poder hierarquizar seres humanos. Então, se trazem outras justificativas. E, mais recentemente, a partir da concepção dessas raças humanas, é que teorias raciais diversas vão sendo elaboradas, inclusive no Brasil pós-escravidão, mesmo depois da escravidão, mesmo depois da independência, mesmo depois da República, principalmente início do século XX, somos bombardeados de teorias raciais que ainda hoje se atualizam e fazem a gente reproduzir o racismo, né? A ideia de que a gente tem raças humanas e que a gente pode hierarquizar para classificar e para dominar. Então, foram essas justificativas que nos estruturaram enquanto sociedade. E aí, no Brasil, a gente vai ter um país assim, muito marcado por isso na nossa formação social. Quando a gente fala do tráfico negreiro, ele é um tráfico eminentemente luso brasileiro. Vários autores dizem isso, os atlas da escravidão dizem isso, porque se tem cerca de 12 a 13 milhões de pessoas que foram trazidas do continente africano para cá, 4 a 5 milhões dessas pessoas vieram só para o Brasil. Então, por isso é que ele é um tráfico eminentemente luso brasileiro, português brasileiro. E se associa aí diretamente, quando a gente fala aqui desses racismos, a gente está falando dessa escravidão negra. Claro que a gente tem diversos processos aqui do genocídio do povo indígena, né, anterior e também durante o início do tráfico, mas é importante demarcar de que racismo a gente está falando. E daí a gente tem algumas premissas, então, né, de que decorre da nossa estrutura social, por isso é que tem sido muito repetido que o racismo é estrutural, ou seja, ele estrutura a organização da sociedade. Ele não é apenas uma questão de moralidade, eu acho muito importante dizer isso, porque aqui no Brasil a gente tem tido muito essa limitação também, quando a gente fala de racismo, a gente fala só no nível da representação, só no nível, falaram mal do meu cabelo, falaram mal disso, daquilo, né? E aí as pessoas são boas e mais porque falaram isso ou aquilo. Então, acho que isso é um nível de superficialidade também que a gente tem que ultrapassar. A gente precisa entender por que as pessoas aprenderam que o cabelo, que o nariz, que isso é coisa de preto, aquilo lá, né? Onde é que está a raiz dessas questões? Então, não é só uma questão de bem e mal. Esse é um debate que eu acho que é superficial. Não é só uma questão de classe, porque também é muito comum a gente dizer, não, mas isso é só uma desigualdade social. Bom, e aí, como é que a gente entende que o Brasil ficou toda essa faixa vermelha aí, em processo de escravidão e de colonização,
Apenas aí, quando começa a faixa amarela, a gente começa a garantir minimamente alguns direitos e transições por alto, sem revoluções nenhuma, e a gente ainda hoje só tem a discriminação por classe, por questões sociais, e a gente não consegue entender os processos e os efeitos da colonização na nossa cabeça até hoje. E é um fenômeno mundial, ele se relabora, ele é crime no Brasil, isso é uma demarcação importantíssima, uma conquista do movimento negro brasileiro, que a gente precisa sempre levar em conta para fazer essa discussão. Passe, por favor, Paulo. Para o próximo slide. O racismo no Brasil, ele tem uma característica que a gente também precisa entender para melhorar o entendimento das nossas relações. Pode passar, por favor, Paulo, para outro slide, só para eu ir adiantando, por conta do horário. Que eu trouxe uma frase de Lélia Gonzalez, que é uma historiadora, antropóloga importantíssima para mim uma mulher uma intelectual brasileira que desvelou muita coisa das relações raciais no Brasil, do ponto de vista da cultura, de como classe, raça e gênero se articulam, do ponto de vista da psicanálise também, e nos revelou muito sobre a nossa língua, sobre o nosso português falado no Brasil, sobre o nosso jeito de ser América. E uma das frases dela que eu gosto muito é essa: a gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, etc. Mas tornar-se negra é uma conquista. Então, o que é que Lélia está nos dizendo, né, com essas expressões? Ela está nos revelando, os textos dela vão nos revelar a ideologia de branqueamento que a gente passa na relação racial no Brasil. Então, a gente não tem uma conformação muito bem clara da nossa história, muito menos da nossa identidade, do que nos forma enquanto identidade social. Então, a gente vai ter aí vários processos de ideologias de branqueamento, nos dizendo que não, você é mulatinha, você é parda, Aí a gente vai ter infinitas classificações que, na verdade, foram estratégias muito bem utilizadas, inclusive pelo Estado brasileiro no final do século XIX e início do século XX, para branquear a população e justificar que a gente só daria certo enquanto nação se a gente se branqueasse. Então, isso vai ser impregnado enquanto teoria racial, tão bem colocada no nosso imaginário, nas nossas famílias, que o ideal de branqueamento cria-se é estabelecido, né? É estabelecido nas nossas comunidades. Então, a gente vai ter no Brasil, de fato, uma miscigenação muito grande, foi uma estratégia muito bem feita, mas a gente não sucumbe, a gente vai ter ainda a maioria dessa população enquanto pardo ou preto, ou seja, miscigenado ou preto de pele retinta, ainda a maioria nesse país, mas às vezes na mesma família, com muitas dúvidas, será que é negro, será que não é negro, né? Sem fazer esse debate do que foi a conformação da gente enquanto país, enquanto formação social brasileira. Sueli Carneiro também é uma outra intelectual brasileira, né, ainda viva, que vai nos trazer essa questão da miscigenação como instrumento do Estado, que eu acho importante vocês acessarem, a gente discutir ainda os textos dela. A Lia Vai, né, uma psicóloga, viu, Andréa, que eu conheci há pouco tempo, acho que a gente já falou dela, né, e que tem feito, né, uma mulher branca, psicóloga de São Paulo, e que vem fazendo debates importantíssimos nisso. Assim. Como é que isso se dá nas famílias, e como é que, dentro da mesma família, inclusive, a gente vai ter relações raciais e reprodução do racismo de forma tão perversa, exatamente por esses processos da ideologia de branqueamento. Então, esse é o nosso dado nas relações raciais e no racismo no Brasil, que a gente precisa dar conta. Como é que isso vai se expressar na educação? Por favor, Paulo, passe aí. Como eu disse para vocês, eu organizei aqui algumas expressões muito objetivas, materiais concretas e outras um pouco imateriais, para poder a gente trazer para a nossa realidade no IFBA também. Então, esse dado aí da distribuição por cor, raça no Brasil, ele é interessante casado aí com a composição da população. Percebam, olha, aí no segundo gráfico, que tem azul e vermelho,
Homens azul, mulheres vermelho, bem sexista aí na cor, né? E aí ele vai nos dizer que nascem mais homens no Brasil. Nascem mais homens, mas quando chega ali na faixa dos 20 aos 24 anos em diante, eles começam a diminuir, começa a ficar mais mulher. Que mágica é essa? Isso aí é a mágica do genocídio da juventude negra. O Brasil está matando entre 40 e 50 mil jovens por ano, jovens negros, pretos e pardos, autodeclarados e com indicador social material. Então, isso é um dado importantíssimo que vai impactar diretamente na educação, porque a gente, inclusive, fala muito isso. Olha como as mulheres estão empoderadas, elas estão mais nos cursos técnicos, elas estão chegando mais na escola, mas a gente, às vezes, não vai para a estrutura de mostrar como o racismo, inclusive, está operando nesse dado. É claro que as mulheres estão mais incentivadas e a gente precisa fazer esse trabalho, mas tem um outro indicador aí que a gente não pode desprezar, que é o genocídio da nossa juventude negra. E aí tira eles todo o direito à vida, em primeiro lugar, e o direito de acessar todas as outras garantias, né? Passe, por favor, Paulo. A gente vai ter no Brasil os piores desempenhos quando a gente analisa... Pode passar, Paulo, por favor. Quando a gente analisa a educação, a gente vai ver os indicadores de frequência e os indicadores de desempenho. A gente vai ter meninos negros e meninas negras nos piores índices, nos piores indicadores. Quando chega na universidade, isso começa a mudar de novo. Imagine, os homens não são mais maioria, mas quando a gente vai para o nível superior, a gente vai ter as mulheres mais concentradas nas áreas ditas do cuidado, né, no serviço social. A psicologia aumentou muito também o número de mulheres, né, Cris? A gente teve essa conversa outro dia com a entrada das estagiárias. E a gente vai ter uma concentração muito grande quando você olha para as áreas da ciência e tecnologia, inclusive quando a gente olha para o IFBA, aqui no Campo Salvador, elas só são maioria em 2 cursos, Química e Geologia, de 8 cursos, só esses 2. Por quê? Isso é muito sintomático, são áreas mais ligadas ao cuidado e à saúde, né, a ter a mais algumas delicadezas ditas femininas do que os cursos de mecânica, de eletrônica, de eletrotécnica. Então, a gente começa a ver uma expressão aí de sexismo muito grande também. Mulheres negras, doutoras, nas universidades, elas são apenas 3% do contingente docente do Brasil inteiro. 3%. Então, imaginem, né, o tanto de racismo e sexismo entrelaçado nesse indicador. Pode passar, por favor, Paulo. Eu trouxe também uma informação aqui do fosso, né, das escolas públicas e privadas. Esse quadro é bem legal, não sei se dá para enxergar, mas aí começa o serviço social, letras, humanas, química, enfermagem, e aí vocês vão vendo que pretos e pardos, rosa e laranja, estão ocupando um pouco mais essas áreas. Mas essa faixa azul, que são as pessoas brancas, começa a crescer a partir ali do curso de História. Pronto, aí eles começam a dominar majoritariamente todas as outras áreas, e especialmente os cursos de maior prestígio e os cursos de exatas, engenharias. Isso diz muito do Instituto Federal, né? Porque nós concentramos mais cursos da área de exatas, então isso é muito sintomático no nosso público. Né? No nosso público. E um dado ainda desse fosso da escola pública e privada, agora no contexto da pandemia, é que saiu um dado de que 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Isso quer dizer quase um quarto da população brasileira não tem acesso à internet. E os últimos índices que saíram, ainda tem que pegar essa fonte direitinho, a Bahia está no pior lugar, acho que é o 3º colocado, o Nordeste concentra grande parte dessa população. Então, olha aí o que a gente tem, um fosso enorme, onde a escola particular, as escolas privadas estão avançando enormemente no mundo aí do conhecimento, né? Sendo, inclusive, até conteudistas demais, mesmo no contexto de pandemia, e a gente tem um esvaziamento na rede pública, né? A rede pública que concentra grande maioria, né, da população negra,
e está aí sem acesso à aula, tentando planejar, tentando retomar. Então, olha quanto prejuízo a gente vai ter, que vai impactar nos nossos desempenhos, no acesso à universidade, no conhecimento de forma geral. E aí, passando já para as questões subjetivas, para eu encerrar, por favor, Paulo, passe aí. A gente vai ter algumas. Pode passar, por favor. A gente vai ter várias reproduções também do racismo na educação, que eu elenquei aí algumas. E eu coloquei aí do lado essa foto, que foi um print que eu fiz, na época que o Colégio Antônio Vieira, aqui em Salvador, que é o colégio, inclusive, que estuda os filhos de Assemineto, do nosso prefeito, ele publicou, o colégio resolveu adotar esse livro de Lázaro Ramos, Na Minha Pele, para os estudantes lerem. E aí choveu um bombardeio de racismo em cima dessa questão, né? Que esse pai aí falou. Livro para didático do Colégio Antônio Vieira em Salvador, do primeiro ano do ensino médio. É esse tipo de lixo que as escolas estão empurrando goela abaixo dos nossos jovens. Mandar o seu filho ao colégio é uma forma de destruí-lo. Pais, atenção total com seus herdeiros. Olha só, achei muito, né, emblemática essa forma, inclusive, dele se referir aos herdeiros, a preocupação que esses filhos brancos de classe média e alta de Salvador tenham acesso a uma informação, porque nesse livro Lázaro Ramos fala um pouco da trajetória dele, e hoje ele é um homem aí global, né, super reconhecido pela obra dele, mas né, num status social muito mais elevado do que ele saiu aqui das ilhas da periferia de Salvador. Então, esse conteúdo, nossa, ele é um conteúdo lixo, mas ele é um conteúdo perigoso, percebo. Então, é isso que a professora Ana Célia vai dizer, que é um grande problema de como a gente está implementando as relações raciais no nosso currículo. Porque a gente não pode lançar nenhum livro como esse, de uma biografia, quanto mais um livro mais perigoso, que trate mesmo das relações sociais no país. Pelo contrário, a gente vai ter um currículo ainda que coloca sempre o negro só como escravo, que não diz que a África tinha uma história antes da escravidão, né? Que expressa apenas uma forma bem estereotipada e bem negativa da população negra e da população africana. Então, nós temos muitos problemas na representação e na representatividade dos currículos, com os estereótipos raciais. A gente tem um racismo introjetado desde a educação familiar infantil. A gente não pode negar que o racismo opera em todas as dimensões. Então, desde a educação ali infantil e familiar, a gente vai ter reproduções subjetivas. E a professora Sueli Carneiro vai falar muito de como ainda na educação infantil, se as professoras informam sobre o cabelo crespo de um aluno, e subjetiva ela negativamente pelo cabelo ou pelos traços, né? Ou trata diferencial, porque existem várias pesquisas no Brasil que mostram que os professores tratam diferencialmente os alunos negros e os alunos brancos, ele ali já vai aprender desde muito cedinho, né? Desde muito criança, que ele tem um lugar inferior nessa sociedade. Então, ele já vai experimentar o racismo no momento em que a personalidade, como aí as psicólogas bem sabem, está em plena formação. Então, quanto de efeito maléfico disso vai ser para toda a vida e para ele ter que desconstruir de que ele não é inferior. A gente vai ter crises na identidade racial. Eu entrevistei as alunas que estavam saindo do ensino médio e elas ainda não sabiam, inclusive, responder se elas eram negras. Elas não sabiam responder se elas entraram por cotas, mesmo tendo vindo de escola pública e serem negras, por exemplo, porque eu já tinha perguntado, mas elas não sabiam dizer. Elas paravam para avaliar, às vezes, ainda naquele momento, imagine, no quarto ano do ensino médio, saindo, o que é que tinha acontecido com elas toda a vida. Né? A partir das minhas perguntas de entrevista, elas iam se dando conta da trajetória do racismo na vida delas. Então, enquanto escola, como é que a gente está contribuindo com isso? E discriminações raciais que prejudicam o desempenho escolar, com certeza, né? Temos muitos exemplos, infelizmente, no nosso instituto. Hipersexualização dos corpos negros e violências sexuais e de gênero nas escolas. Eu estou participando agora, Andréa, Cris e todos que estão aqui assistindo, da Comissão Permanente de Combate ao Assédio. E nesses anos de meu trabalho no Instituto, eu posso afirmar
que as meninas que foram assediadas a nível de serem tocadas ou abusadas diretamente são as meninas negras. Então, a gente não tem esses indicadores muito firmes, mas a experiência de trabalho e os registros de denúncia comprovam como é hipersexualizado esse corpo negro de meninos e de meninas. A intolerância e o racismo religioso, a gente também, infelizmente, tem vários registros de que não se tratava apenas de uma intolerância religiosa, mas sim de um racismo, na medida em que o problema é a conta do orixá que a pessoa está usando, o problema são, né, todos os instrumentos dele, da religiosidade dele, os signos que se referem àquela religiosidade que é afro-brasileira, que são atacados. A gente não tem episódios de pessoas de nenhuma religião apedrejadas na rua, né, ou atacadas de forma racista, senão as pessoas de religião afro-brasileira. Isso tem acontecido também no interior do Instituto. Por conta do tempo, eu vou dar uma paradinha por aqui, eu vou comentar outras coisas depois que Cris falar. As coisas, né, que eu ainda... que esse IFBA nos inquieta, né, Andréa? Que a gente precisa discutir. Mas muito obrigada, continuo aqui, vou ouvir Cris e a gente vai continuar conversando, rodando o papo. Obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada por esse compartilhamento, né? Foi uma fala muito mobilizadora, dados bem impactantes, né? Que provocam, assim, inúmeras reflexões, né? Acho que o objetivo é esse mesmo, nos tirar desse lugar, né? De naturalizar, desse olhar que às vezes não vê, né? Dessa invisibilidade, e acho que você fez isso de uma forma muito preciosa. E agora quero convidar Cristiane Furtado para dar prosseguimento à nossa conversa, avisando aos que chegaram depois, a gente vai ter a possibilidade de interagir, fazer comentários e perguntas ao final, né, daqui a uns 30 minutos mais ou menos, então podem colocar perguntas e comentários no chat que eu estou registrando aqui, tá certo? Então, Cris, a palavra está com você. Olá a todos e todas, boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui, né, compondo nessa mesa com essas mulheres admiráveis, né? Andréia, eu não conhecia ainda, mas pelas palavras de Eide, eu tenho certeza que é uma colega também de profissão que a gente vai estar trocando aí, né, mais para frente figurinhas, né, e agregando também na nossa luta, tanto das questões, né, raciais, como também das questões de gênero, né. Ouvir Eide, para mim, sempre é um privilégio, essa mulher, né, com essa fala sempre potente, né, empoderadora, para mim é um privilégio a gente estar construindo um trabalho, né, muito importante no Instituto Steve Biko, esse instituto ao qual eu sou psicóloga desde 2017, e é um privilégio para mim estar trabalhando essa juventude negra, né, a psique, né, o emocional, né, essa construção e desconstrução, né, desse jovem que entra nesse processo universitário que tem duração de 1 ano, né, que é uma forma de que esse jovem, né, ele esteja preparado para o Enem, né, que é a missão do Instituto Steve Biko, mas também para a vida. Então, nesse processo, né, esse jovem, ele é cuidado como um todo, né? Então, e eu tenho essa missão, juntamente com o serviço social, de estar, né, analisando, acolhendo, né, acompanhando e dando esse suporte, né, a esses jovens, essas mulheres, né, e esses homens jovens que têm esses sonhos de ter, né, essa oportunidade de acessar, né, o tão sonhado, né, ensino superior, né. Então, para a juventude negra e para muitos dessa juventude, né, isso é de fato um sonho, é algo distante, né. E dentro do Instituto Steve Biko eles aprendem que não, que isso
é sim uma possibilidade real, é um direito, e a gente começa a provocar esse jovem, né, a ser crítico dessa realidade, né, ao qual cerca. Então, Eide, você já começa a sua fala já me tocando, né? Porque você já começa falando lá de trás. Falar de racismo é falar da nossa história, né? E aí você já, no princípio da sua fala, você trouxe um pouco, né, da rendição de Can, né, desse quadro, né, que foi pintado, que trazia, né, essa mensagem, né, um dos mecanismos do processo eugenista, né, de fazer com que a sociedade, né, tivesse essa forma, né, de visualizar, né, o ser estar, né, do ser humano, e também classificá-lo, né, em níveis, né, e de superioridade, inferioridade, né. E aí, nesse quadro, a gente observa que tem uma mulher negra e tem uma filha que ela é, né, mulata, ou parda, ou negra não retinta, e essa mulher dá à luz a um filho branco, né? E o companheiro dessa mulher é um homem branco. E aí o nome do quadro é A Redenção de Can. Imagine, né? A mensagem simbólica, né, dessa obra, né? O que diz, né? E nesse quadro, que eu acho, eu convido a todos, quando puderem, quem não conhece ainda, veja, observe a expressão de cada pessoa daquele quadro, né? A mulher negra, ela se sente como se estivesse recebendo ali, né, uma dádiva divina, porque a filha, né, a geração dela embranqueceu, né? Então, isso é muito potente, né? E isso, essa linguagem simbólica, ela tem um poder, né, muito forte. E aí a gente adentra, né, na cultura, no dia a dia, nos costumes, e quem nunca ouviu falar da expressão, né, barriga suja, quando, ou limpou a barriga, né? Se a gente for conversar com a avós, com tia, vai entender muito bem do que significa, né? É quando a mulher, né, ela tem uma cor mais escura, e aí ela tem um filho, e esse filho é mais claro, é barriga limpa, barriga suja, enfim, né? Tudo isso reproduz racismo, racismo estrutural. Então, é algo que vem lá de trás, e foi, de fato, né, conforme o Silvio Meida, ele muito bem, né, ele nomeia isso, né, o nosso racismo, ele é estrutural, ele tem uma estrutura muito bem arquitetada, que faz com que todas as engrenagens, né, da nossa sociedade seja contaminada por esse pensamento de que a nossa sociedade, né, quanto mais próximo do branco, mais próximo da positividade, mais próximo do belo, mais próximo daquilo que é caro. E quanto mais próximo do negro, a gente observa que culturalmente a gente agrega uma série de estereótipos negativos. Então, tudo que vai aproximar ao que é, né, é o que vem da população negra, diante do conceito de eugenia, seria algo ruim. E tudo do que é branco, algo bom. E assim, nessa obra, né, a redenção de Can, redenção, né? Então, o nome, o que vem ali, né, é muito potente. E a gente tem que realmente voltar lá para trás. Para entender o racismo, a gente tem que, de fato, entender todo o mecanismo dessa engrenagem. Por que ela ainda funciona tão bem? Por que até hoje ela é tão presente no nosso dia a dia? Então, hoje eu, enquanto psicóloga e psicóloga do Instituto Steve Biko, que trabalha a população negra, né, invariavelmente, né, eu sei que existe uma diferença quando eu vou para a terapia e eu cuido de uma mulher ou de um homem negro, do que quando eu estou na terapia com uma pessoa branca, ou que tem uma identidade, né,
expressa branca. Por quê? Ao longo dessa vida, esse jovem, essa jovem, ela vai perpassar por essas culturas que vêm desde desses ditados que são transmitidos de pai para filho, né? A barriga suja, né? A questão da linguagem também, muitas palavras onde a gente vê o denegrir, né? Algo negativo e a gente associa ao negro, né? E tantos outros, né? Tudo isso faz com que nós, né? Essa estrutura psíquica dessa pessoa, ela vá se afastando disso, né? Mas aquilo sou eu. Então, o que acontece? Se o externo, o objetivo, me manda, né, símbolos, me manda informações de que aquilo negro, ou tudo que se aproxime disso, é ruim, né, e quando eu me vejo, né, dentro daquele, né, estereótipo, né, inevitavelmente eu vou querer me afastar disso, ou me negar. Não, eu não sou isso. Isso não sou eu. Ou eu vou adquirir aquilo que se chama a baixa autoestima, né? Isso quando eu introjeto esses conceitos de negatividade pela condição de raça. Então, se eu observo aquela mensagem e eu introjeto que realmente, não, isso, o negro é feio, o negro é inferior, né? Se eu introjeto isso, eu automaticamente passo a me avaliar, né, de forma negativa. E quando eu passo por esse processo, que é o da autoestima, que significa a forma com que eu me julgo, com que eu me vejo, que vai para além daquilo do estético, né? A gente às vezes fala, a autoestima quando está positiva é porque a gente está... a gente tem algum problema, está bem com a nossa aparência, mas vai para além disso, é a forma com que eu me avalio, né, com que eu me julgo. E todas as pessoas, né, os jovens ao qual eu tratei, em sua grande maioria, tinham algum tipo de questão relacionada à baixa autoestima para tratar. E quando a gente vai para o processo terapêutico, que a gente cava, a gente vê ali, né, processo de bullying por condição de racismo ou por condição de gênero. E é muito bom também a gente fazer essa transversalidade, né? Porque o Brasil, né, o nosso país que foi fundado, né, por meio da colonização, né, colonização, ela não só subjugou, né, pessoas pela expressão de raça, mas também pela expressão de gênero, né? E aí para isso a gente entende o processo do patriarcado, né? Bom, hoje, né, para todos nós, né, falar de raça, né, falar dessa história é fundamental para a gente entender o presente, entender os marcadores, né, as violências, por que se mata tanto, por que ele chega e traz esses dados, né, relacionados, né, ao genocídio da população negra, e se a gente for adentrar aí na condição da violência de gênero também, né, a gente vê os dados alarmantes, assustadores, a gente entende que esse quadro nosso hoje, né, não veio do nada, existe uma história, existe uma estrutura, e é por isso que a gente precisa repensar, né, essa estrutura. A gente precisa desconstruir, né, esses modelos e também esses paradigmas, mas não há como fazer isso se a gente não fazer esse processo de voltar, né, e entender bem, né, essa nossa história. Então, hoje, né, enquanto psicóloga, uma das formas, né, que mais eu percebo que o racismo age, né, é na questão psíquica, é nos marcadores intrapsíquicos. Se a gente vai estudar lá o período, né, da escravidão, do escravismo, enfim,
os mecanismos eram mais contundentes, era violência de fato, né? Hoje as violências também, quando a gente vai observar uma vertente, por exemplo, da violência policial, a gente vê essa violência de fato, contundente, física, mas hoje essa violência ela se dá mais predominante também de forma simbólica. E, por ser assim, né, exige de nós muito mais estrutura para descrever e para reconhecer que precisamos, de fato, né, o que somos, né, e que precisamos mudar, né, essa forma com que a gente a gente vivencia, né, e a gente se reconhece enquanto pessoas, né, enquanto sociedade. A nossa sociedade brasileira é uma sociedade racista, é um país racista, é um país machista, e a gente precisa, sim, olhar para isso, entender que existe esse problema, entender que isso não é um problema só do negro, não é um problema só da mulher, é um problema da sociedade. A gente precisa ver, observar e tomar uma atitude, né, em mudar. Observar hoje a estrutura, as notícias do mundo em relação ao movimento negro, essa mudança, poxa, nos Estados Unidos fazem isso, aquilo, mas aqui não precisa, não é necessário, porque aqui é diferente. Não, aqui no Brasil a forma de racismo é uma forma refinada, e por isso precisamos, né, estar constantemente alerta. E a psicologia tem um papel fundamental nisso, porque, assim como a própria, né, Grada Quilomba, né, ela trouxe, né, em seus estudos, né, hoje nós temos a colonização do pensamento, e ela é muito forte, e ela é muito presente, e é real, né, quando a gente entende que, simbolicamente, o racismo, ele ainda, né, é cultuado. E aí, observe só, trazendo um exemplo, né, e puxando o exemplo que Eide trouxe do Colégio Antônio Vieira, né, a coisa do herdeiro, né, o herdeiro. Essa consciência do herdeiro vem lá, sim, da eugenia, né, Renato Kell, né, que fundou a eugenia, né, e esse conceito, né, de que as pessoas, né, as famílias, né, tinham que passar a herança de um para o outro, e aí quando houve, né, a abolição, né, houve também um processo em que pessoas brancas, né, imigrantes, vieram para, sim, trabalhar na terra e para ter o direito, aquilo que era para ser dado, né, como reparação mínimas, né, a essas pessoas que foram escravizadas, né, na verdade, essa população foi totalmente ignorada, sob o ponto de vista do poder, né, o poder público, né, vigente, e bebendo desse conceito, trouxe a mão de obra branca, para que com o tempo, né, acontecesse esse processo, né, idealizado por, né, uma parte da nossa elite. Enfim, né, quando você falou também da questão do herdeiro, eu me lembrei também de uma situação recente, veiculada nas redes sociais e nas mídias, né, que foi uma imagem de um entregador de iFood, um jovem, um garoto, que ele sofreu racismo por um outro jovem também, né, que ele, nessa subjetividade do racismo, né, ele disse, olha a minha casa, olha o que eu tenho. Mas esse jovem empoderado, né, ele respondeu, você comprou? Quando ele falou aquilo, né, aquela fala daquele jovem foi uma fala potente, porque é esse conceito mesmo, né, do eugênico também agregou essa questão da herança.
Então, não se dividiu, não foi dado nada para os escravos, não houve uma compensação, né? O nosso país foi construído, sim, dessa mão de obra, mas não houve essa reparação. A elite branca não cedeu, né? E houve-se, sim, esse pensamento de se perpetuar, né? De pai para filho, não, vai ter que ser para aqui. E observe, quando a gente vai para a literatura, para próprias novelas, né? A gente observa que o lugar do negro é esse, o lugar do branco é esse. Isso é muito forte. Quando a gente pega novelas, filmes, hoje a gente está num processo lento de desconstrução. Mas não é difícil a gente pegar um roteiro de novela dos anos 70, 80, 90, se tem ali um contexto familiar de uma família que tem poder aquisitivo, invariavelmente essa família vai ser branca. E quem vai estar servindo aquela família, invariavelmente vai ser uma pessoa negra. Não é difícil a gente observar isso, constatar isso. Então, isso fala de quê? Isso fala desse racismo compactuado, né, pela nossa sociedade, e que hoje reflete a sociedade que a gente vive, esses marcadores de genocídio, de feminicídio, e nós precisamos, sim, pensar, né, no que levou, né, esse pensamento, no que trouxe, qual foi o resultado, né, e a partir de agora precisamos, todos nós, homens, mulheres, né, negros, né, brancos, precisamos nos conscientizar de como essa forma de pensar foi equivocada e do quanto isso nos fez mal. E hoje precisamos, cada um de nós, né, termos sim, né, nossa consciência de antirracista e também, né, antimachista. É algo que todos nós que temos um pensamento minimamente progressivo, a gente precisa sim ter e verbalizar, sair da neutralidade, dizer, não, isso existe sim, foi real, eu li, eu estudei, aconteceu, eu não vou negar isso, essa é a realidade, eu não compactuo. Então, para todos nós, né, pensar coletivamente o quanto essa sociedade, né, fez com que nós adoecêssemos, né, por que nós estamos nessa situação de doença, de suicídio, né, ansiedade. A sociedade hoje, ela sofre por utilizar, né, esses mecanismos. Bom, então, finalizando, né, um pouco da minha fala, o que eu queria trazer também, né, é que falar de raça, falar de gênero, de fato, né, é uma atribuição de todos. Às vezes é difícil a gente entender que precisamos nos engajar, né? Eu só me dei conta quando eu estava na faculdade em 2012, e foi um estralo na minha vivência acadêmica. Não, realmente, até então, às vezes eu me pegava em alguns processos, eu não me reconhecia no meu lugar de mulher, no meu lugar de mulher negra, e eu percebia, eu comecei ali, a partir da faculdade, me entender nesse processo, e observar, e eu percebo que quando isso aconteceu, que é o cair em si, né, ter essa consciência, né, de raça e de gênero, né, eu olhar, né, o meu olhar para com o outro mudou, né, se tornou diferente. E por isso que, até mesmo no meu curso de psicologia, eu estava em uma vertente, mudei. Eu tenho que trabalhar assim, eu tenho que trabalhar com a minha gente, né? Eu tenho que
sair do padrão, do fácil, né? E eu tenho que vir para aqui sim. E não foi fácil. A gente percebe que a estrutura realmente ela é montada para que a gente faça essa manutenção desse status quo. Mas, né, precisamos sim, né, seguir sabendo que temos, né, essa missão de mudar, de buscar essa transformação social. E dependemos disso, né, para que a nossa vivência enquanto sociedade, né, se dê de forma, né, mais orgânica, né, e que a gente saia, né, desse momento em que estamos, que não está bom, né, para nenhum de nós. Obrigada, Cris. Acho que interrompeu um pouco a imagem. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Muito obrigada por trazer essa dimensão humana, né, e reflexiva, assim, do ponto de vista mais da introspecção, né, dessa juventude negra, e por trazer, compartilhar com a gente também visões e depoimentos muito pessoais, né, acho que isso enriquece muito sua fala e nos conecta a você também, né, enquanto protagonista também desse processo, né, são dois lugares aí, né, nessa fala, eu fiquei muito tocada com isso. Vou trazer aqui, a princípio, eu registro aqui duas participações no chat, algumas participações de Álvaro, vou ler, e uma questão de Olívia, e aí convido aos que estão aqui com a gente a irem escrevendo perguntas, ou depois dessa rodada que eu fizer, se quiserem fazer inscrição aqui e abrir o microfone para falar também, fiquem à vontade, né? Eu também tenho algumas questões que, se der tempo, eu quero colocar aqui, algumas, né? Dividir algumas angústias e dúvidas mesmo. Então, vamos lá. Eu vou ler alguns comentários que o Álvaro foi fazendo ao longo da apresentação, aí vocês registram, né? Tanto Eide ou Cris quiserem fazer algum comentário. E tem uma pergunta que é dirigida à Cris mesmo. Então, Álvaro fala que teorias como os negros são mais propensos a se envolverem no crime organizado, né? Essas ideias estereotipadas, acho que foi dentro de alguma fala de Eide, esse comentário, ilustrando, né, como um exemplo. Os indígenas foram também escravizados desde o descobrimento, mas os negros foram escravizados em maior número, um outro dado que ele traz, e faz um comentário assim, depois vão dizer que é mimimi, né, conversar sobre, entrar nessas discussões, pois os assuntos que estavam ocultos estão começando a ser problematizados. E, por fim, ele traz que o próprio estudo, né, a questão curricular da história geral, ainda acaba usando uma ótica europeia, né, e não apresentando esses dados, né. Acho que a gente teve aqui esse contato e a gente faz essa comparação, né. Quando o Cris fala, tive contato com isso na faculdade, né, e muitos outros nem assim, né, a depender da formação, nem na faculdade, né, nem nessa etapa da vida fazem contato com esses dados. E a pergunta que a Olívia faz é para a Cris, mas se ele também quiser fazer algum comentário, né, fica à vontade. Cris, você percebe um número de profissionais seguindo pela perspectiva interseccional em sua atuação? Como você vê, né, como você percebe esse movimento? Então, por enquanto, são essas duas questões. Esse termo de interseccionalidade, né, ele é um termo, eu diria que recente, né, e aí eu sugiro também a gente fazer essa leitura, né, da Carla Cotirene, né, que ela vai trazer isso. A gente hoje tem riqueza, até mesmo nos dados, quando a gente faz esse cruzamento, né? Se a gente fala de feminicídio, sim, é a morte, né, infligida a mulheres, ok. Mas quando a gente pega esses dados e aí faz o recorte de raça, a gente percebe isso aqui, racismo. A maioria do feminicídio, quem sofre é a mulher negra. Cada vez mais a gente fazer esse recorte, né, nós que estamos aí adentrando na pesquisa, né, é fundamental.
eu falar de raça, eu tenho que falar também de gênero, porque aí a gente vai remeter a gente ao período colonial, ao patriarcado, onde a gente tem uma estrutura, sim, focada, sim, né, nesse pensamento eurocêntrico, né, onde o padrão, né, de perfeição é o homem heterossexual, branco, católico, e por aí vai. A partir daí, a gente começa a ver falhas, né? A mulher já é algo inferior ao homem, né? Se a mulher, o homem for negro também inferior a esse homem branco. Então, aí a gente começa a distanciar o pensamento, a lógica, né? Seria essa. Tudo que está mais próximo do homem branco, aí a potencialidade, né? E aí a gente vai descendo. Se a gente pegar essa estrutura de pensamento e a gente traz os dados, por exemplo, do IPEA, né? E aí a gente pega a renda, e aí a gente pega lá o homem branco, e aí ele tem a renda. E aí, se a gente vai para a mulher branca, a gente já vê uma escadinha aqui, já caiu. Se a gente vai para o homem preto, essa escadinha já vem para cá. E a mulher preta está aqui na base. Então, a mulher preta, ela é oprimida duplamente, no mínimo duplamente, pela condição de gênero e pela condição de raça. Talvez a mulher branca tenha um privilégio em relação à raça, mas ela pode ser afetada, oprimida na condição de gênero. E por aí vai. Então, pensar em interseccionalidade é algo que a gente tem que estruturar quando a gente vai para a observação dos fenômenos, seja ele qual for. Então, é uma vertente riquíssima que a gente tem que usar, incluir, né, na nossa estrutura, seja ela qual for. Se eu estou trabalhando com dados estatísticos de número de emprego, eu estou lá falando sobre salários, e aí de mulheres, salário de mulheres, ok. Dentro desse recorte de mulheres, vamos fazer um recorte de raça? A gente vai ver ali riqueza de dados, e nesses dados vão refletir muitas vezes racismo, machismo. O áudio de Cris cortou para todos ou foi apenas para mim? Para mim também. Ou você terminou de falar, Cris? Ou tá Terminei. Terminou. Ficou travado mesmo. Eide quer fazer comentários em relação a... Sim. Quero agradecer os comentários de Álvaro, dizer que eu concordo com tudo que ele disse. E queria comentar essa questão da representação. Primeiro que, às vezes, a gente mistura representação e representatividade, principalmente no discurso da mídia, né? E quando a gente fala, assim, a representatividade também é importantíssima, né? E Cris já explicou perfeitamente essa questão. Agora, quando a gente fala da representação, aí vem muito o que Álvaro trouxe, né? É o colonialismo ainda premente no nosso processo educativo e no nosso processo de formação social desde a infância, que vai nos impregnar ainda de que a representação de ser negro, de ser descendente de pessoas africanas, é muito ruim. E ninguém vai querer, né, ser muito ruim. Estar nesse lugar de amaldiçoado, de feio, de que não prestou para trabalhar, de que não prestou para constituir esse país, e de que não tem história, né, de todos esses estereótipos racistas que a gente tem. Então, como o Cris lembrou, a Grada Quilomba, que é uma mulher negra portuguesa, que hoje vive na Alemanha e tem uma contribuição fantástica no âmbito da representação, ela vai dizer que nós somos o outro. O branco é o ser universal, belo, bom e modelo. E todas as pessoas negras são o outro, é aquilo que você não quer. Então, isso no âmbito das nossas subjetividades e das nossas construções como pessoas vai ser muito bem efetivado no nosso processo de colonização. Então, nós não vamos querer ser quem somos, vamos querer ser esse outro que é modelo. Então, isso, assim,
é muito eficiente o processo do racismo ainda na nossa Constituição de um país colonizado. E quando se trata de uma mulher negra, aí é que você é o outro do outro. Porque você nem é homem, que é o valorado, e nem você é branca. Então você é o outro do outro. Isso, Grada vai fazer esse jogo com as ideias de Simone, né? E de várias concepções do feminismo para depois mostrar como é que a gente vai ficando aí nessa escadinha que eles colocou. Primeiro o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro, depois a mulher negra. E Bell Hooks, que vem com a obra fantástica agora sobre raça e representação, e vai dizer, representação é poder. É isso. Então, quando eu represento na mídia, nos filmes, nas telenovelas, né? Brasileiro gosta muito de telenovela, então a gente consome o tempo inteiro um lugar de representação daquele homem negro, cachaceiro, galinha, descarado, né? Ou seja, sempre aquele lugar, e a mulher negra também sempre naquele lugar, ainda na reprodução de ou doméstica, ou a mulata gostosa de exportação, né, hipersexualizada. Então, sempre são esses lugares na representação que estão reservados para a gente. E aí, isso é muito importante para a gente entender uma conquista do movimento negro no âmbito da educação, que é a Lei 10.639, né, que é isso que eu já queria emendar, que não deu tempo de eu falar no início. Eu acho que os dois grandes instrumentos que a gente tem na educação para ser antirracista é a Lei 10.639 e a Lei de Cotas. Eu acho que esses são os nossos instrumentos. E aí o racismo não é só, como o Cris bem colocou, não é só de nós, pessoas negras. O racismo está para ser discutido, e ser antirracista precisa ser uma luta de toda a sociedade, das pessoas brancas que se desconstruam também na sua branquitude, que reconheçam seus privilégios, né, e consigam vir para esses embates. Então, a Lei 10.639 é algo que a gente pratica na Bico, né, Cris? A Bico é uma instituição de excelência em implantação da Lei 10.639. Essa lei, para quem não sabe, ela é de 2003, e ela, depois a lei de 2008, inclui as questões indígenas, e ela vai dizer, olha, em qualquer nível de ensino no Brasil, é preciso estudar a história da África, a história afro-brasileira e as questões indígenas. Ela obriga o ensino a fazer isso. Então, não importa se na educação infantil ou no nível superior. Ela altera a lei da educação, né? A lei de diretrizes e bases. Então, ela é uma conquista importantíssima, porque a gente vai dizer, né? O movimento negro brasileiro vai dizer, se a gente não conhecer a nossa história, se a gente não desvelar as raízes dessa estrutura de relações sociais no Brasil, a gente vai reproduzir, no âmbito da ideologia, da representação e da representatividade, e a gente vai continuar nos piores lugares sociais. A gente não vai ter mobilidade. Então, como a educação é extremamente estratégica para a gente mudar isso. A Bico consegue fazer isso em todas as disciplinas. Então, é mentira dizer que, olha, só dá para fazer isso na história, não dá para fazer no serviço social, na pedagogia, não dá para fazer na matemática, na física. É mentira, porque os professores da Bico fazem em todas as disciplinas. A gente tem o CCM, né, que é a disciplina de Cidadania e Consciência Negra, mas a gente tem articulado em todo o conteúdo que a gente precisa se aproximar do conhecimento histórico e dos nossos descendentes, dos nossos antecedentes, para conseguir entender o racismo no Brasil. Então, isso é fundamental. Agora, Carlos Mu vai dizer, né? Olha, como é que a gente vai fazer isso se a gente tem uma visão tão estática da África? A gente parou a África no tempo. Tem gente que ainda acha que a África é um país, não é um continente com mais de 50 países. Né? Tem gente que não sabe nada sobre a África ser o berço da civilização, tanto civilização antiga quanto da civilização moderna. Então, como a gente não sabe nada disso e a gente tem um material muito poluído, é muito desafiador implementar a Lei 10.639, né? Eu comecei com 2 projetos quando eu voltei agora do afastamento. Um que era o projeto Ubuntu, para trabalhar com as turmas de primeiro ano, porque eu percebi muitos conflitos entre eles, acirradíssimos pelas questões raciais,
e de classe. Então, eu comecei a fazer algumas oficinas para a gente pensar um pouco isso, e depois eles serem canais de comunicação nas turmas, né? Os representantes das turmas depois multiplicarem informação e debate nas turmas deles de primeiro ano. E uma outra coisa é trazer quem sabe, né? Porque a gente não sabe mesmo. Eu também, só agora, no doutorado, vim fazer pesquisa sobre relação racial no Brasil. Eu passo pelo curso de serviço social, eu passo por uma especialização, por um mestrado, mulher negra de Salvador, e não conhecia o que eu conheço agora. Então, isso é muito sintomático do quanto nos é negada a nossa própria história. Então, a gente não sabe mesmo, né? Então, a gente precisa trazer pessoas e nos articular com pessoas que possam contribuir com esse debate. É isso aqui que a Andrea fez hoje. Vamos lá, Eide, Cris, me ajuda aqui no debate e vamos avançar. É isso que a gente vai precisar fazer para implementar a lei, porque não é fácil, a gente não tem mesmo uma história, né, de construção. E a lei de cotas, porque a gente já tem aí, a gente não tem indicadores muito exatos também no Brasil, sobre quantos jovens já ingressaram por cotas e como é que eles estão hoje no mundo do trabalho. Infelizmente, não temos dados fidedignos, mas a gente tem uma estimativa de amostragem de que mais de 150 mil, isso já é uma pesquisa de 2 anos atrás, então vamos dizer aí que a gente tem cerca de 200 mil jovens que desde a implementação de cotas, o IFBA aprovou em 2006 e começou as primeiras turmas a entrar por cotas em 2007. Então, a gente tem uma trajetória aí já de quase 2 décadas das implementações das cotas, então a gente deveria ter esses indicadores, mas a gente tem essas estimativas que, mesmo assim, são fantásticas. Imaginem, quase 200 mil jovens, multiplique isso em termos de representação para essas famílias negras. E nas minhas pesquisas agora, Andrea, eu ouvi ainda de jovens saindo do IFBA, do ensino médio, dizendo, olha, eu ainda sou a primeira da minha família, eu sou a primeira que está indo para a universidade. A gente escuta, né, Cris, lá na Bico, muitos jovens dizerem como ainda são a principal referência na família. Então, as famílias negras pobres ainda não têm acesso ao nível superior no Brasil. Então, a lei de cotas ela é fundamental para a gente ir mudando esse quadro, fazendo mobilidade pela educação, né? Eu acho que são 2 instrumentos que a gente precisa defender, até porque o tempo inteiro eles estão ameaçados. Então, a gente precisa ainda utilizá-los como estratégias para a luta antirracista na educação. Cris, Cris e Eide, né? Eu também. Enquanto uma estiver falando, vamos fechar o microfone, que acaba dando interferência, que você esqueceu, mas deu para ouvir tranquilo. Queria aproveitar o gancho da tua fala para trazer uma fala aqui de Gabriel Santana, né? Quando você fala ainda como é necessário sustentar, né? Essas leis para que haja essa mudança e essa mobilidade. Gabriel vai trazer justamente esse ponto. Se os professores, ele faz o comentário, não adianta ter lei se o pensamento na academia ainda é eurocêntrico. Então, aí depois ele complementa, se meu professor acredita que o clássico europeu é o mais aceito na ciência, nós, pretos e pretas, traremos, então, outros autores negros para referenciar nossos trabalhos. Então, a necessidade desse protagonismo, né, chega desse epistemicídio. Então, se não vier de lá para cá, que venha, né, que quem possa trazer, que traga, né, outras referências, porque talvez não seja esse caminho, né, tão tranquilo, obrigou e agora vai acontecer, né? Gabriel, porque é uma disputa, né? A gente disputa todos os dias. Quando eu falo precisamos usar a lei a nosso favor, porque elas foram conquistas históricas, o movimento negro. Mas, de fato, elas estão aí. O IFBA aprovou cotas em 2006 e até hoje não faz banca de aferição, não comprova como deve ser, não tem um indicador para dizer nada. Então, assim, vários absurdos, né? Racismo institucional, não tem outro nome. Isso é racismo institucional. Porque a gente tem uma lei que garante cotas, a gente não segue ela, nem muito menos dá satisfação. O IFBA já foi autuado 2 vezes no Ministério Público por conta disso. Então, assim, a gente tem que usar a lei como estratégia, mas o embate é cotidiano. Imagine você, Gabriel, que eu agora no doutorado escutei de uma professora em sala de aula, ela me disse assim, olha, ela é portuguesa, né? E ela disse assim, olha, sabe por que a gente teve que levar
os negros, os africanos para o Brasil? Aí eu voltei a pergunta para ela, por que, professora? Aí ela disse, porque os índios ainda tinham honra, né? Não quiseram trabalhar na agricultura. Mas aí a gente teve que levar os negros, os africanos para o Brasil. Ou seja, né? Olha só que nível de disputa eu enfrento no doutorado de serviço social. Imagina o nível de disputa que um estudante negro de periferia que entra no IFBA disputa no primeiro ano, sem ainda ter condições de argumentar, ou sofre ali discriminações e é excluído de novo, colocado para fora por essas representações racistas, feitas exatamente, né, pelos professores. Quem deveria defender o direito dele à educação gratuita de qualidade, de estar naquele espaço. Eu já ouvi de professor do IFBA, de alunos, né, denunciarem que o professor colocou as notas no quadro e disse aqui, ó, essa tragédia de nota baixa é porque vocês entraram por cotas. Pronto, vocês não sabem nada, né? Vocês são burros, pronto. Então, assim, como essa reprodução de estereótipo, ela acontece no cotidiano. O racismo não está lá num lugar reservado, longe da gente, não. Ele é uma consciência aqui, ó, histórica, que permeia todas as nossas relações, desde as relações ali mais íntimas, da nossa família. Por que as mulheres negras são as mais sozinhas, as que casam menos, as que estão, né, em vários outros processos aí, preteridas, e há pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, que comprovam isso. Porque aqui, mesmo em quem mais me ama, como o Cris disse ali, a minha mãe que me ama, diz, olha, minha barriga foi limpa, nasceu mais clarinho, que bom. Ou vai fazer ali diversas reproduções do racismo com o meu cabelo, porque não vai pentear antes de ir para a escola, porque é isso, porque é aquilo, né? Então, assim, a gente precisa entender que o racismo não está num lugar distante. Então, quando você fala aí, né, você é estudante de pedagogia, você é negro, LGBT+, então você está interseccionando vários processos discriminatórios, você tem consciência disso. E você sabe que todos os dias você vai enfrentar essas estruturas racistas, sexistas, né? No seu cotidiano, na escola, na rua, na família, em vários lugares. Então, a gente precisa usar as conquistas históricas do movimento negro a nosso favor, porque aí a gente está legitimado, a gente está regulamentado, mas não é o fato do racismo ser crime, da gente ter realmente essas garantias legais, que as coisas se alteraram do dia para a noite, muito pelo contrário. O IFBA até hoje não tem indicadores, o IFBA até hoje não faz banca de afiliação, o IFBA até hoje não comprova, os alunos entram e saem do IFBA sem saber se são cotistas, não tem informação em lugar nenhum. Hoje mesmo uma professora me ligou para perguntar, que está fazendo uma pesquisa e que também vai precisar selecionar estudantes para o PIBIC, da Bolsa PIBIC, e que cotista tem prioridade. Onde é que ela vai ver essa informação? Eu digo, uma boa pergunta que eu também queria saber. Onde é que eu vejo essa informação? Porque nós estamos nessa condição. Né? E a lei é muito desafiadora até para nós, Gabriel, até para nós que estamos nos identificando como negros e que queremos fazer uma transformação. Eu estou aqui chamando na amizade, ó, que nem a Andrea fez hoje, chamo na amizade meus colegas que estudaram mais, que têm um conhecimento da história da África, e digo, por favor, vem aqui. Agora vem aí o Novembro Negro do IFBA, e vai ser assim, na amizade, por favor, vem aqui falar. Vem aqui nos trazer um pouco de conhecimento, porque a estrutura é muito rígida, e a gente vai cansando, né, de matar um leão por dia e de lidar com essas questões no cotidiano. Tem hora que a gente tem que tomar esse fôlego e chamar nossos parceiros mesmo para a gente se fortalecer. Eu faço isso quase todo dia, fico lembrando quem são os meus parceiros, quem está na trincheira da luta do meu lado, para poder me fortalecer, porque não é nada fácil. Gabriel complementou aqui, mas respondeu também agradecendo a fala de falas potentes. E ainda comenta que parece que somos negros só em novembro. Álvaro também coloca, né, que não é problema tentar problematizar os próprios problemas estruturais, que esse é o primeiro passo para tentar resolvê-los, né?
E Gabriel traz no final também uma fala bem assim, ó, de resistência, de otimismo, né? Sou estudante de pedagogia, negro, LGBT+, imagine a luta de resistência, mas meu lugar de fala e narrativa de experiências racistas e preconceituosas vai aproximar os jovens a sensibilizar e mudar a realidade desse país. Sim, parece que somos negros só em novembro. A gente tem folclorizado, né? Folclorizado 20 de novembro, folclorizado 8 de março, datas que são históricas e que são de conquistas históricas, e que se a gente não fizer esse processo que a gente está fazendo aqui, de diálogo e de entender isso estruturalmente, a gente vai continuar folclorizando. Vai trazer uma bandinha, vai trazer capoeira, vai, né, vai trazer todas as nossas representações que são tão importantes para nós, de uma forma enfeitada, simbólica apenas, superficial. Isso é extremamente perigoso, viu? Concordo com o Gabriel. Isso é muito perigoso. E eu vi aqui que Maiara falou como esse processo é doloroso e adoecedor. E aí eu acho que o que Cris traz é importante, né? Cris está aí no processo de atender nossos jovens, principalmente na BIP e também na clínica, e ela sabe o quanto essas questões vão vir, né, Cris, para a nossa subjetividade, se você puder comentar. E eu acho importante falar isso também, porque o lugar da terapia para a população negra sempre foi um lugar muito distante, né? Ou a gente achava que era para quem estava no extremo da loucura, ou que era um luxo, e não entendendo o quanto o racismo nos adoece. Ok, exatamente. Eu queria trazer um pouco, né, dessa experiência que estamos tendo, né, que é o projeto Bico na Cabeça, esse o qual Eide acabou de citar, né, que é de acolhimento a jovens. Foi um projeto inovador, onde uma equipe de psicologia, com a equipe de serviço social, ofertou, né, às comunidades de Salvador, né, esse acolhimento. Nesse período, foi de junho e finalizamos a primeira etapa, né, agora em setembro, então foram 3 meses. Nesses 3 meses, nós acolhemos, né, 309 famílias, com cada família teve 2 sessões de serviço social, 2 sessões, né, de atendimento, acolhimento de serviço social, e 2 sessões de terapia com psicólogo. Imagine, a maioria nunca tiveram tido um contato com a terapia. E isso fala também, né, desse racismo estrutural que a gente tem, onde a gente também, né, essa população, né, periférica, né, também, ela bebeu também desses estereótipos de que a terapia, cuidar da mente, era frescura, né, doença de rico, né, enfim, a psicologia também sempre foi, historicamente, né, uma ciência elitista. E esse projeto, a gente teve, né, esse desafio, foi algo que foi pensado antes da pandemia, a partir da pandemia a gente teve que reestruturar, e a gente teve esse sucesso de mais de 900 atendimentos à população, majoritariamente da juventude negra da periferia de Salvador. Então, foi muito uma experiência única para mim, enquanto terapeuta, atender, foi um desafio, e dentro do meu atendimento, do meu acolhimento, as principais demandas do meu público permeava em processos de racismo ou de machismo, né, da própria violência de gênero. Nesse contexto de pandemia, né, também, né, a gente tem dados, né, assustadores, né, e essa mulher, que na sua grande maioria é a mulher preta, a gente sabe que as mulheres brancas também sofrem, mas às vezes pela condição estrutural, pela condição financeira,
pode ter uma rede melhor, né? Então, assim, quando a gente vai avaliar o público, né? O público, a mulher negra, por essa estrutura mais desafiadora, né? São as que mais sofrem e que ficam expostas a essa violência. E esse lugar também de violência é naturalizado pela estrutura machista. A gente falou muito do processo, né, do racismo, mas o machismo, ele bebe também de processos muito parecidos. Então, muitas mulheres sofrem violência e às vezes nem identificam, naturalizaram aquilo de tal forma que nem identifica como violência. E hoje, né, para todos aqui que pretendem, né, atuar, né, eu não sei se aqui os alunos são de psicologia, né, mas que se especialize, aprofunde sim, né, é dever de quem vai atuar, né, no campo do atendimento, né, entender as especificidades do sujeito na sua condição de raça, de gênero e de orientação sexual também, né, das diversidades sexuais. Muitos também do meu público está em sofrimento psíquico por causa da sua condição de orientação sexual, que faz com que ele não seja aceito dentro do seio da sua família. Então, a gente precisa pensar esses processos discriminatórios, né, tão impostos pela nossa sociedade e que nos destrói. Estamos no mês de setembro, cada vez mais o jovem, ele tenta um suicídio, cada vez mais a juventude, eles passam por processos de automutilação, e quando a gente vai para os dados, né, cada vez a idade, né, observada é cada vez menor. E isso é um reflexo, né, dessa pressão e dessa opressão social. A gente precisa, né, nos amar mais, né, e nos aceitar dentro, né, de todas as nossas expressões, né, identitárias. Gente, faltam 2 minutos para a gente encerrar nossa roda. Eu achei que a gente ia ter tempo, assim, sobrando, né, para conversar. Vocês veem como o assunto, ele é inesgotável, né, assim. E já deixo, desde já, assim, um convite para que a gente possa, em outros momentos, estabelecer a parceria, ampliar, né, com outros colaboradores, para a gente dar seguimento. Eu mesmo estou aqui, assim, cheia de questões que eu não vou poder também compartilhar, né. Vou falar que a última pergunta, que foi feita por José Diego, procurando aqui, perdi. Aqui, o ganho de poder econômico pela educação não deveria ser o grande objetivo? E pedir que na fala final aí, talvez 30 segundos, 1 minuto de cada uma, vocês pudessem, assim, trazer uma indicação, um filme, um livro, pelo menos deixar um gostinho, assim, de algo que para vocês marcou bastante. A Ed trouxe alguns nomes, Cris também, mas se pudessem deixar para a gente alguma dica final, assim, para a gente sair daqui inspirada a dar continuidade de alguma forma a essa discussão. E desde já agradecer demais, né, e passo a palavra para vocês. Queria comentar rapidinho a pergunta do José Diego. Eu acho que não, José Diego, porque assim, o sistema capitalista usou muito bem o racismo enquanto ideologia poderosa, né, de classificação social e de organização disso. Mas não é por si só, isso é uma discussão extremamente complexa, né? Será que acabando o capitalismo a gente acaba o racismo? Será que a gente termina o racismo e o capitalismo se sustenta como? Se ele usou estruturalmente o racismo como ideologia? Então, eu acho que não é só isso, a nossa luta tem que ser com horizontes muito bem claros, antirracistas, anticapitalistas, antissexistas, porque essas questões estão muito entrelaçadas estruturalmente na sociedade moderna. Então, a gente pode trazer aqui diversos exemplos de como a representação é tão poderosa que, ainda que se cure esse cerco econômico,
a gente vai ter aí diversas situações de racismo vivenciadas por grandes nomes, famosos, ricos, etc. Ou seja, ser negro significa ainda estar subjugado ao racismo enquanto uma violação de direito. Mas eu penso que a luta não termina aí na discussão da representação e da representatividade. Eu acho que, inclusive, isso é esvaziar o debate. A gente precisa discutir como elas funcionam para estruturar, inclusive, a sociedade capitalista que a gente tem hoje. E agradecer muito a participação, as perguntas. Saio com mais reflexões e com mais dúvidas também, viu, Andréa? Muito obrigada, um beijo. Boa noite, gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Eide, Andréia, pelo convite e pelo privilégio de estar aqui nesse momento, né, trocando, né, reflexões importantíssimas, né, para todos nós de temas, né, tão complexos, né. Falar de raça e gênero é algo que não dá para resumir em 1 hora, 2 horas, é uma construção mesmo, é algo que a gente tem que pensar, né, diariamente, né, agregar, né, esses fatores, essas condições, né? E aí eu trago para vocês uma indicação de uma leitura bem simples, né? Chimamanda, Sejamos Todos Feministas, né? Falamos muito também da situação da violência na condição de gênero, né? E Silvia Almeida, né? O racismo estrutural. Eu acho que essas 2 leituras vão dar um bom norte aí para quem, né, está começando, quiser, né, entender um pouco de como o racismo hoje nos atravessa, o machismo. Eu acho que são leituras muito importantes. Mas, né, as que a gente citou aqui. Então, gente, dessa forma, a gente encerra essa roda. Obrigada pela generosidade, pela coragem de vocês, enquanto mulheres, ocuparem esse lugar e essa abertura para o diálogo, né, que nem sempre é fácil. Discutir sobre esse assunto, escutar e poder falar sobre isso, né? Então, a gratidão muito grande, muito generosas, e aguardamos próximos capítulos aí dessa discussão. Boa noite a todos e todas, e convido todos e todas agora a se engajarem na próxima atividade do nosso evento, a última de hoje. Vai acontecer no YouTube, é uma mesa da palavra à imagem, a construção de leitores de literatura infanto-juvenil em tempos de pandemia. O link está aqui no chat, se vocês quiserem já clicar aí direto, vamos prestigiar, e amanhã e sexta-feira a programação continua. Tá certo? Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite.